E é engraçado que como pessoas ficam sempre procurando motivos para não fazer, motivos para não continuar, motivos para não terminar. Então existem vários, né? Um dos motivos é: isso aqui eu já sei, isso aqui eu já ouvi, isso aqui eu já participei. Ok, deixa eu só te falar uma coisa. Se você já pode até ter ouvido muitas coisas que eu disse, ou talvez de maneira diferente, mas não importa, você precisa ouvir de novo. Sabe por quê? Porque você não coloca em prática. Então saber sem ação não serve para nada, para nada. Então você tem que continuar ouvindo até que aquilo entre na sua memória muscular e você começa a fazer aquilo de maneira automática, de uma maneira que você não tem que pensar para fazer, você simplesmente vai lá e faz. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidade, mas vai ser só um pouquinho, porque nós já falamos muito sobre isso. Sobre responsabilidade, eu quero falar sobre essa responsabilidade com você mesmo. Já teve alguns momentos que eu perguntei aqui para as pessoas se você era uma pessoa confiável. E uma grande parte das pessoas disseram que eram confiáveis. Na verdade, 98% disseram que elas são confiáveis. E eu perguntei quantas vezes você fez um compromisso com você mesmo e você não cumpriu. Muitas vezes, né? Isso acontece muito, seja quando você se propõe a fazer uma atividade física, quando você propõe a fazer uma dieta, quando você fala que vai ler um livro, quando você fala que vai fazer um curso, quando você fala que vai visitar alguém, quando você fala que vai fazer uma ação e você não faz. Não faz porque não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém pegando no seu pé, não tem ninguém pondo pressão em você para você realizar aquilo. Então, normalmente as pessoas não são confiáveis. Elas podem até ser confiáveis para os outros, mas com elas mesmas elas não exercem o mesmo nível de responsabilidade com ela da forma que ela tem com os outros. E isso acaba prejudicando o seu estilo de vida. Existe uma incongruência muito grande nas pessoas entre o que elas falam e o que elas fazem. Eu estava no supermercado há uns dias atrás, acho que uns 45 a 60 dias atrás, e tinha um rapaz, acho que 30, 35 anos no máximo, e eu aprendi a falar para 30, 35 anos um rapaz, porque eu já passei dessa fase, né, para não me achar velho ou tiozão ainda. Cara, ele estava obeso, né, um peso muito acima do que eu acredito que era o ideal para ele. Não sou especialista, mas era muito gordo, muito. E ele estava de capacete, um capacete estranho, parecia o Darth Vader lá, né, do Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, usando luvas cirúrgicas, máscara e com medo de ser contaminado com o Covid, né. E eu olhei para aquela imagem daquele cara com mais de 150 quilos, eu acredito, com toda aquela proteção, com medo de pegar o Covid. E eu falei, cara, esse cara ele deve estar confundindo as coisas, porque ele está vivendo o risco iminente da morte todos os dias com aquele corpo. E agora, com Covid, ele se veste todinho, ele se paramenta todinho com medo de ser contaminado por um vírus. Percebe que ele tem um medo de ser contaminado por um vírus e morrer. Mas vestir a luva, colocar o capacete, colocar uma máscara é mais fácil do que fazer uma dieta. É mais fácil do que ir para uma academia, é mais fácil do que começar uma caminhada, é mais fácil fazer aquilo que te dá prazer. As pessoas estão sempre evitando a dor em busca dos prazeres imediatos. E isso é um desequilíbrio emocional, que eu vou falar em outro momento, hoje não é o dia, mas é um desequilíbrio emocional. O sobrepeso, na maioria das vezes, não estou afirmando que é todas as vezes, na maioria das vezes também é um desequilíbrio emocional. A comida passa a ser uma compensação de algum desprazer, de alguma dor que você está tendo na vida, e você encontra na comida o prazer que você não está tendo em outras áreas da sua vida. Isso é um sentimento tóxico. É um tipo de sentimento que você alimenta e te mantém numa constante de prejuízos no curto, no médio e no longo prazo. Pessoas viciadas em álcool, em drogas, elas têm uma vida emocionalmente negativa. Os únicos momentos de prazer que ela encontra na vida é quando ela consome a bebida ou a droga, né? Ou cigarro ou qualquer outra coisa. Porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose.
Não é proibido você comer um chocolate, não é proibido você tomar um sorvete, mas a quantidade que você toma disso é que vai dizer se você está equilibrado ou não. Então, essa necessidade de comer é uma evidência, é uma luz amarela de que alguma área na sua vida não está indo bem. Mas eu estou falando aqui de comida, gente, mas vamos levar isso para todas as outras áreas, porque de repente você é uma pessoa que gasta demais dinheiro, você gasta mais do que você ganha. Você precisa comprar roupa, você precisa comprar maquiagem, você precisa comprar sapato, bolsas o tempo todo. E essa necessidade de comprar é um prazer imediato que você tem para satisfazer uma baixa autoestima, para satisfazer um sentimento de desprezo, um sentimento de crítica, e para você se sentir bem você tem que comprar. Existem outras formas, né? As pessoas vão para um salão, as mulheres vão para um salão de beleza para se sentir poderosa, para se sentir bonita, amada, desejada, elas vão. Tem homens que são tão inseguros, tão insensíveis que vão para casas de massagem, vão buscar prostitutas. Isso são desequilíbrios emocionais onde eles estão buscando alguma forma de compensar aquela dor da vida em alguma outra coisa. Então Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, ele diz o seguinte: ou aquela pessoa que dominar as emoções ou sentimentos de dor e de prazer, eles dominarão o mundo. Tudo na vida, ou a gente busca viver o prazer ou evitar a dor. Um sujeito, ele só larga um cigarro, um vício de cigarro de 50 anos, de 30 anos, da noite para o dia, quando ele recebe uma notícia. Se ele continuar fumando, ele vai morrer. Se esse sujeito tem muito amor à vida, a dor de morrer é maior que o prazer de fumar. Logo, ele vai parar de fumar, porque tem muito mais prazer vivendo do que imaginar que ele pode morrer. Então, às vezes, eu vejo alguns casamentos, né, que vivem, a pessoa dá feedback eternamente, né? Ela está sempre pontuando coisas de melhoria e nunca você dá ouvidos, nunca você muda, nunca você se preocupa como o outro está sentindo, porque afinal de contas a dor não é sua, a dor é do outro. Quando ele reclama, ele está buscando um tipo de prazer para a relação, mas quando você ignora aquilo, você continua sentindo a dor. Mas aí o sujeito te trai, ou sai de casa, ou procura começa a te ignorar, começa a te desprezar, e naquela hora você começa a sentir dor. E para você ser aceito de novo pelo outro, você vai lembrar de tudo aquilo que ela já reclamou, de tudo aquilo que ela já fez, e tudo aquilo que ela já pediu, e você começa a querer mudar naquele momento. Mas você não quer mudar pelo outro, você quer mudar simples e puramente para satisfazer suas necessidades pessoais. E a vida vai seguindo adiante. Enquanto você não encarar a sua vida de fato, de verdade, de frente, nada vai mudar para você. Nada vai mudar. Não adianta você fazer cursos, não adianta você ler livros, não adianta você se relacionar com pessoas poderosas, porque tudo isso faz parte da psicologia cognitiva, né? De trazer os estados emocionais positivos para você viver bem o presente. Não é porque a sua vida está horrível que você precisa sentir horrível nesse momento. É a psicologia positiva que faz isso, ou a psicologia cognitiva que faz isso. E está tudo certo, ela funciona. Ela funciona, mas não dá para viver 100% da sua vida debaixo dessa teoria. Ela funciona para momentos específicos que você precisa para a sua vida. Mas não dá para viver debaixo de apenas ilusão. Você precisa encarar de verdade que quando você começa com essas histórias de desculpa, de vitimismo, de deixa para depois, de procrastinação, é você simplesmente querendo evitar a dor de fazer algo que você não domina. É você simplesmente querendo evitar o medo ou o vexame daquilo que você está fazendo não ser muito bem feito, porque você é perfeccionista. É o medo de ser criticado, é o medo de se expor e as pessoas reconhecerem quem você é verdadeiramente. Então, para de conversa fiada e entenda que a vida não é só de prazeres. A vida não é recheada só de prazeres. A dor, ela faz parte da vida. E quando você entende que a dor nem sempre é algo que te machuca, é algo que te põe para baixo,
ela é apenas um sentimento de desconforto que vai te levar para o próximo nível. É você sendo adulto e enfrentando a vida de frente. Sabe, não adianta você colocar objetivos que você sonha, que você deseja, mas se você não tiver peito para caminhar em direção a eles, se você não for um cagão. Eu vou repetir uma frase que eu amo do Ítalo Marcílio. Sabe, toda pose é prudência, mas ela revela o quanto você é um cagão. As pessoas prudentes demais, ponderadas demais, em cima do muro demais, mornas demais, são cagões. E eu vou te falar uma coisa minha, pessoal com você. Se você acha que você é um cagão, tá tudo certo. Porque eu também era um cagão. Eu fui criado e educado para ser o cara que vive em cima do muro. O cara que não se envolve em polêmicas. O cara que quer agradar a gregos e a troianos. O cara que é o politicamente correto, é o cara mais amado, é o cara mais gente boa, mas a Bíblia vomita o morno. Sabe, então você tem que decidir descer de cima do muro. Quando você está em cima do muro, você recebe pedrada dos dois lados. Eu vi uma frase hoje que os extremos, há mais verdade nos extremos do que naqueles que estão em cima do muro. Às vezes você acha aquele cara que é polêmico, que é ranzinza, que fala as verdades de tudo, aquele cara que ele chega, a rodinha espalha, mas aquele cara é verdadeiro, ele não pensa para falar, ele fala o que ele sente. Assim como aquele cara que tem as suas opiniões, tem as suas crenças, ele tem as suas verdades, ele não omite com medo de ser rejeitado pelos outros. Então há muito mais verdade nos extremos do que naquele que está em cima do muro. O que está em cima do muro, ele recebe pedrada da vida, das pessoas que estão dos dois lados. Sabe, você precisa parar de fugir da dor na sua vida. Teve um cara que presta serviço para mim, que mandou uma mensagem ontem, dizendo o seguinte: eu estou muito mal. Eu trabalhei, acho que ele está me ouvindo. Eu trabalhei a noite inteira, dormi 3 horas, estou com desarranjo intestinal, estou com muita pressão, estou com tantos clientes, estou com tantas coisas para fazer. Eu falei, problema seu. Eu e todos os seus clientes não temos nada a ver com os seus problemas. Se você pegou mais do que você conseguir atender, o problema é seu. O que você não pode é deixar de cumprir com aquilo que você combinou com as pessoas que acreditaram em você. E fazer o que tem que ser feito agora, assumir a responsabilidade das coisas que assumiu, dói. Porque você vai ter que dormir menos, você vai ter que comer menos, você vai ter que trabalhar mais. E isso é ser adulto. Pessoas adultas, elas assumem o discurso delas. As suas palavras, elas têm que ter importância para as pessoas. Ela não pode cair no descrédito, porque a única coisa que você nasceu e você tem de valor não é o seu dinheiro, não é o que você tem, não é a família que tem um pedigree, não é a sua origem. O seu maior patrimônio é a sua palavra. Na hora que você perde a oportunidade de honrar aquilo que você discursa, você começa a cair em descrédito. E o descrédito não é apenas com os outros, é com você mesmo. Porque quando você fala demais, você começa a acreditar que essa verdade é real. Tem gente que fala tanto que já é bom, que não tem como ele se tornar bom, porque ele já é, entendeu? O cara fala o tempo todo, eu faço, eu sou, eu comporto, eu não sei o que, o blá blá blá, o relelé. Só que ele só fala, ele não faz. Qual que é o problema de falar e não fazer? Porque quando eu falo, eu já sou. Mas se eu não faço, se eu já sou, por que eu tenho que fazer essas coisas? Ele começa a viver um mundo de ilusão. E o que eu quero fazer aqui hoje é você aterrissar. Colocar os 2 pés no chão e entender que você não é mais criança. Que tem que evitar o seu sofrimento, que tem que evitar a sua dor. Nem criança a gente tem que evitar a dor. Ela tem que ter experiência com a dor desde pequeno. Ela tem que ter experiência com a queda. Ela tem que ter experiência com a decepção. Ela tem que ter experiência com o não. Não dá para aceitar todo o tempo. A gente precisa checar. Tudo na vida a gente precisa de evidências. Tudo na vida a gente precisa de comprovações. Não dá só para ouvir e acreditar. Não dá para ouvir e julgar e ter um veredito. Às vezes o cara fala, mas tem mesmo, entendeu? Resultados.
Mas tem gente que fala tanto, eu já sou, mas se você vai olhar a vida do cara, ele não faz, não é porque ele é uma pessoa mentirosa, não é, porque ele vive na ilusão de que se ele não tem por que fazer. Entende isso? Isso não é maldade, isso não é pessoa que está querendo usar de má fé, ela vive na ilusão de que ela é. Enquanto na verdade os resultados dela falam quem ela é. Então o seu ser define aquilo que você faz e define aquilo que você tem. Então os seus resultados falam de você. As pessoas que vivem fugindo dessa realidade, você acaba se amortizando num prazer ilusório, num prazer que você não percebe que está te afastando da realidade, está te afastando de viver a vida real de adulto, de enfrentar a dor, de enfrentar a realidade. E quando eu aterrizo é muito mais fácil resolver as coisas. Mas se eu falo para alguém, eu passei mal, por isso que eu não completei o que você pediu, eu estava com um problema, eu estava com nhenhenhê, e alguém, aí um chefe seu, um amigo seu fala, cara, isso é problema seu, não é meu, por que você está compartilhando isso comigo? Nossa, mas você é grosso, hein? Só estou compartilhando aqui meu problema com você. Cara, o que eu quero saber do seu problema? Sabe, as pessoas não estão interessadas em problemas, estão interessadas em solução. Não é só nas vendas não, é para a vida. Ninguém quer conectar com gente doente. Sabe, a reclamação é uma doença, é emocionalmente doente. Você é aquela pessoa que afasta as pessoas do grupo, ou você é aquela que conecta só com o negativo. Você só anda com pessoas igual você, um escorado do outro o tempo todo. Então, para realizar sonhos, para alcançar objetivos, você tem que entender que não dá para fazer só o que te dá prazer. Não dá para fazer só aquilo que você domina. Não dá para fazer só o que você acha que funciona. Ou o que você gosta, o que você tem experiência, o que você já sabe. Você vai ter que enfrentar ações e fazer coisas que você acha um porre, que você acha um saco, que você tem medo, a barriga dói, o desconforto dói, dá medo de falar com uma pessoa, dá medo de enfrentar uma pessoa. Mas você vai ter que enfrentar. A não ser que você comece a viver uma vida adulta, mas iludido que você é um adulto responsável enquanto você não passa de um bebezão, um chorão, que não tem coragem de assumir a realidade. Você é um irresponsável. Você não cumpre as coisas que você combina com você mesmo. Então, quando você entende isso, você tem meta, você tem objetivos pessoais e você não cumpre com aquilo que você combina com você mesmo, você é irresponsável. E se surgem problemas no dia a dia que você normalmente justifica para não fazer o que você precisava fazer para alcançar o seu objetivo, você é um fraco. Um fraco que está cheio de dorzinha e fica buscando na procrastinação o prazer para não fazer na hora. E isso é o que realmente afasta as pessoas dos resultados. A procrastinação nada mais é que a busca do prazer imediato. Tô cansadinho, não tô com a cabeça boa agora, eu tô mal, porque eu discuti com a minha namorada, eu discuti com meu marido, meu chefe falou mal comigo, não, aconteceu um negócio no meu trabalho hoje que eu não concordo, eu também não tô com cabeça para fazer isso. Vai te lascar, pô. Chega de conversa fiada, chega de Tilenol, chega de Dorflex aí para camuflar sua dorzinha. Você não precisa de remédio não, você não precisa de descansar para começar a fazer o que tem que ser feito não. Pega o negócio e faz. Assuma a responsabilidade, você é adulto. Você não pode ter comportamento de criança. A procrastinação é a busca do prazer naquele momento. Não, acho que eu vou comer tô precisando comer um doce, amiga. Tô precisando tomar um cappuccino. Eu vou no shopping, tô precisando comprar uma blusa para mim. Pelo amor de Deus, não vai ter santo desse mundo que vai fazer o milagre que vai cair do céu para você alcançar o objetivo. Todos os milagres que foram acontecidos através de Jesus na Bíblia, teve alguém que teve que ter uma atitude. O cara não ficou parado de braços cruzados esperando o negócio cair do céu, não. As pessoas tiveram que ter uma ação. Tinha uma mulher hemorrágica na Bíblia, e essa mulher hemorrágica ela tinha uma menstruação. Ela tinha uma menstruação que não cessava.
E as mulheres que sofriam desse mal, elas eram consideradas impuras, elas eram consideradas sujas. E quando elas eram impuras e sujas, elas não poderiam sair na rua. Mas essa mulher estava descontente, ela estava insatisfeita, ela não queria mais sofrimento, ela não queria ser considerada impura e suja. E ela saiu atrás de Jesus, porque ela sabia que Jesus já está próximo da casa dela. Ela enfrentou o risco da multidão de encontrar uma mulher impura, suja e ser apedrejada. E ela saiu, ela teve uma ação. Ela teve que sair da casa dela, ela teve que enfrentar o medo de ser apedrejada, o medo da morte, o medo da humilhação das pessoas, para ir lá e tocar nas vestes de Jesus. E na hora que ela tocou, Jesus disse o seguinte: opa, aconteceu alguma coisa aqui, quem que me tocou aqui agora? Porque de mim saiu poder. E ela foi curada. Então às vezes você está orando por um milagre na sua vida, você está alimentando a esperança e a expectativa de um sonho ser alcançado através da fé, mas ela não vai acontecer se você não amadurecer e se tornar um homem, uma mulher de verdade, que assume a responsabilidade pela vida que você está vivendo. Não é se enganando, não é fazendo de menino, de criança que você vai vencer. Adulto, ele tem que arcar com as consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, assumir a responsabilidade por tudo que tem acontecido na sua vida é um bom princípio, é um bom primeiro passo para você entender como é que funciona. Se combinou e não cumpriu, realmente, me perdoe. Foi uma falha minha, mas que isso não vai acontecer mais. Mas não adianta você falar que foi uma falha sua, que não vai acontecer mais, se ela continua acontecendo. A atitude, ela continua parecendo uma atitude medíocre, uma atitude falha, uma atitude suja. E continua sendo uma revelação, mais uma evidência, mais uma comprovação que você continua vivendo uma vida de ilusão. Ah, mas eu estou melhorando. Tem que ser disruptivo. Não existe meias mudanças, não existe meios caminhos, não existe meias palavras, não existe intenção, não existe vontade sem ação. Ou é ou não é. E hoje é dia da gente separar o joio do trigo. Ou você é daqueles que nasceram para vencer, ou se conforme em se iludir com uma vida mais ou menos. E procurar fazer os cursos aí que tiverem que fazer para fazer com que você sinta bem no dia de hoje. Vai lá gritar yes, 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 yes. Vai lá ler, dizer paz, 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 alegria, alegria, alegria. Mas isso não vai mudar a sua vida. Vai só te manter anestesiado. Não vai mudar. E essa verdade, ela tem que queimar no seu coração. Quando você tem que começar a ouvir as histórias que você conta para os outros, achando que você está contando para os outros, mas na verdade você está falando para você mesmo. Então as suas desculpas, elas têm que doer na sua alma. As suas procrastinações, elas têm que doer, sabe, no seu espírito. Se isso não refletir dentro de você, você se acostumou a ser de mentira. Você se acostumou a ser um mentiroso. Porque você nada mais é que uma figura que aprendeu a viver de uma máscara que se tornou real para você. Antigamente essa máscara só servia para os momentos de desafio, para você parecer ser, mas esse parecer ser tornou-se você. E você não consegue se despir mais dela. Você não consegue mais aterrissar na realidade. E aí eu tenho pena. Mas quando você começa a olhar para você, ouvir o que você está falando, e a sua fala, ela te incomoda, ela te gera um desconforto, ela te gera raiva de você mesmo. A raiva, ela não é um sentimento de matar, ela não é um sentimento ruim. A raiva, na verdade, é uma das emoções mais potentes e capazes de fazer com que você se locomova com muito mais energia. Às vezes eu tenho raiva de dar desculpas, de não fazer mais vídeos, raiva de não fazer o que precisava ser feito. Sabe, essa raiva eu tenho que canalizar ela para fazer o que precisa ser feito. Não adianta apenas eu sentir raiva, eu preciso agir. Sabe, eu preciso me transportar do mundo da ilusão, da anestesia, do prazer,
para ir para o mundo da realidade. E no mundo da realidade é você enfrentar a dor. É enfrentar a dor. Se você não enfrenta essa dor de fazer aquilo que você não queria fazer e você faz por um propósito maior, que é para servir os outros, que é para ajudar os outros. E sabe por que você ainda não faz? Além de ser uma anestesia, uma onda de ilusão, não querer enfrentar a dor, é muito mais fácil se sacrificar do que sacrificar os outros. Você só não faz o que precisa ser feito porque o seu propósito, você não tem um motivo pelo qual você... Eu vou falar em propósito, que as pessoas estão acostumadas a ouvir essa palavra. Ela tem muita tradução, mas eu vou falar o propósito de maneira genérica que as pessoas entendem. Você não acredita não ter um propósito. Você não sabe qual é o seu propósito de vida. E por você não saber qual é o seu propósito de vida, é muito mais fácil procrastinar. É muito mais fácil deixar para depois. É muito mais fácil se enganar. Então hoje eu vou te revelar o seu propósito. O seu propósito é servir as pessoas. O seu propósito é ajudar as pessoas. Seja você médico, e ajudar não é fazer caridade. Ajudar, se você é médico, é ser o melhor médico que você pode ser. É você fazer diferente. É você entender que aquela pessoa ali é uma oportunidade da vida, é uma oportunidade de Deus de você fazer a diferença na vida dela, com o melhor atendimento que você pode dar, com o maior amor que você pode derramar sobre a vida dela. Sabe, eu entender que você é um médico e aquela ação, aquele problema, aquela pendência pode mudar a vida de alguém. Então, antes dela te ligar cobrando alguma coisa, pensa no como que ela está se sentindo e você liga para ela antes para dar uma posição do processo dela. Sabe, ajuda ela a acompanhar o processo, ensina ela a olhar lá no sistema. Tenha paciência na hora de explicar o que está acontecendo. Se você é um vendedor, entenda que o seu propósito ali como vendedor é fazer diferença na vida das pessoas. É você amar as pessoas. Enquanto você não entender esse propósito, você vai continuar procrastinando, você vai continuar buscando anestesias, porque é você se autocomiserando todos os dias. É você se matando todos os dias. E tem pessoas que estão fazendo isso, estão definhando. Inconscientemente elas já perderam a esperança com a vida, já perderam a esperança com um futuro melhor. E todos os dias ela tira um pouquinho de vida, ela tira um pouquinho da sua energia, ela tira um pouquinho da sua esperança, ela tira um pouquinho da vontade de relacionar com outras pessoas, ela tira um pouquinho daquela vontade de ajudar, de contribuir com as outras pessoas, até que ela esteja totalmente definhada, totalmente sem vida. E ela apenas cabe a ela aceitar, porque ela não tem forças mais. Então muitas vezes a gente quer ter sonhos realizados, projetos realizados, mas eles não vão ter sentido se não for para fazer diferença na vida de alguém, se não for para ser uma bênção na vida das outras pessoas, se não for para você contribuir com a vida de outras pessoas, para você não deixar a sua marca na vida das pessoas. Que adianta conquistar o reino, conquistar riquezas, mas qual o seu legado? Então a riqueza ela tem sentido quando você tem um propósito, que é fazer o melhor para a vida das pessoas. E a prosperidade do universo, a prosperidade de Deus, ela é como um rio que flui em águas vivas. E quem só quer ganhar dinheiro, ela entope, ela bloqueia, ela cria uma represa ali daquele rio e ele para de fluir. Mas quando você está disposto a servir as pessoas, você deixa esse rio fluir. Você tira tudo aquilo que estava acumulado, tudo aquilo que estava parado, e ele começa a ganhar fluxo. E as coisas começam a acontecer de uma maneira muito mais leve do que você imaginava, de uma maneira mais pura. É como se tudo cooperasse a seu favor. É como se tudo estivesse dando certo na sua vida. E você começa a viver de novo como você vivia como criança. Uma vida leve, uma vida inocente. Não é inocente porque você é adulto, você não é mais inocente. Mas é como se fosse. Você tem tanto amor, tanta vontade de contribuir, porque elas fluem. Mas você não perde o foco do seu alvo.
O seu alvo, na verdade, é o propósito que você tem, é a oportunidade que você tem para servir. É a oportunidade que você tem para contribuir com as outras pessoas. Então o seu propósito ele começa a fazer sentido, ele começa a ter um porquê você continuar todos os dias. Você começa a ter um porquê para levantar mais cedo e dormir mais tarde todos os dias. Quando você tem um porquê, o como fica muito mais evidente. Como fazer isso? Se eu já sei para onde eu quero ir, as oportunidades elas vão soltar na sua mente. Caia na real. Caia na real. Ninguém vai te dar colo. Ninguém vai pagar suas contas. Na hora que tudo apertar, aquelas pessoas que você vive querendo viver para agradar elas podem até estar ao seu lado no primeiro momento, mas elas têm a vida delas para tocar. Em algum momento você vai se ver sozinho. E não é porque elas são ruins não, porque elas vão ajudar, elas vão contribuir. Muitas não, vai fazer de conta que não está nem sabendo. Mas aqueles que estão do seu lado, vai ter um momento que eles vão parar. E você vai pensar, o que eu fiz na minha vida? Abrindo mão de tudo aquilo que eu devia ter feito para fazer a própria vida.